Muito bem, pessoal. Então, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindas. É uma satisfação estar aqui para mais uma Estação Psi, Ciência, Arte e Espiritualidade. Então, para quem não me conhece, meu nome é Milena, sou psicóloga, sou coordenadora do Comitê de Psicologia Transpessoal da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Então, falamos aqui do Sul, né? Estou adorando esse online porque a gente consegue ter contato com gente de todos os lados, né? De todos os sotaques. Então, assim, só para apresentar um pouquinho para vocês do comitê, inicialmente, para abrir o evento, quem não conhece, então, a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul é uma associação que agrega profissionais da psicologia, estudantes, temos estagiárias também, do curso de graduação, né, de psicologia. E então, o nosso objetivo com o comitê, mais do que um local de estudos e de trocas profissionais e também entre estudantes, né? É um espaço também de criação em que a gente busca trabalhar através de artigos científicos, de palestras, de trabalho. A gente faz um atendimento com mulheres também que são consideradas mães sociais, que trabalham em abrigos, né, atendendo crianças. A gente trabalha com psicoterapia transpessoal com essas mães. Então, é um espaço de circulação, assim, da psicologia transpessoal aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente fica muito feliz com esse nosso projeto, que já estamos, se não me engano, no 7º ano desse projeto, né, Estação Psi, podendo compartilhar, então, agora com pessoas de outras partes, né, do Brasil, assim, online, e também fica disponibilizado no canal da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, tem lá um canal Estação Psi, Ciência, Arte e Espiritualidade, então todas as palestras vocês podem acompanhar por lá também. Então, a gente fica muito feliz em recebê-las, e gostaria então já de início, né, apresentar a Arlete, para nós não perdermos muito tempo, porque acho que ela tem muitas coisas boas para nós hoje à noite. Então, a Arlete Silva Ciari é psicóloga, doutora e mestra em ciências pela Unicamp, especialista em psicologia transpessoal pela Lubrate, atua há 20 anos na área clínica com psicoterapia e supervisão e educação através de aulas, realização e coordenação de cursos, workshops, vivências e palestras. Entre outras publicações, é coautora dos livros Abordagem Integrativa Transpessoal e Segundo Tratado de Psicologia Transpessoal. Então, Arlete, seja muito bem-vinda. Ela vai falar hoje sobre saúde emocional e o ato da vontade. Então, fica à vontade, né? Vou pedir a todos que fiquem com os microfones mutados. Qualquer pergunta vocês podem escrever no chat. Depois a gente vai, ao final, ali tem uma meia hora para um bate-papo. Daí a gente vai falar sobre as perguntas. Quem quiser abrir o microfone ou pelo chat mesmo, eu vou lendo. Então, vamos seguindo o fluxo aqui do evento, certo? Gratidão, Milena. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E realmente, eu acho que se essa pandemia trouxe um aspecto positivo para a nossa vida, foi essa possibilidade do tão longe, tão perto. Né? Para alguns, tão perto, tão longe, porque a gente pôde se encontrar com as pessoas como a gente fazia antes, mas ao mesmo tempo, tão longe, tão perto aconteceu. Né? E é super bacana poder olhar aqui e ver, inclusive, que eu conheço alguns desses rostinhos, desses nomes que estão aqui, Sérgio, Giane, Rosa, enfim. Né? Tem algumas pessoas que eu já me encontrei pela caminhada. Virgínia, e, de qualquer maneira, aqueles que estão me vendo pela primeira vez, eu acho que é importante eu só me colocar no sentido de que lugar que eu vou falar, porque eu acho que é muito importante essa contextualização. Mas, Milena, antes eu queria parabenizar realmente a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, não só por essa iniciativa, mas por sustentar esse projeto tanto tempo. Eu me lembro, eu me encontrei com a Milena no passado, quando ela ainda era aluna em psicologia, ela já tinha um engajamento, né? E é um espaço que tem sido nutrido
e que vem perpetuando. Essa persistência eu acho que é muito importante para a gente construir história, né? Nós, seja na nossa vida profissional, privada, mas nesses movimentos coletivos é fundamental perpetuar ao longo do tempo. Muitas vezes as pessoas têm aí grupos, algumas iniciativas e nos primeiros obstáculos se perde o movimento. Então vocês têm conseguido manter. E eu acho que um outro aspecto, né, para a psicologia transpessoal é conquistar esse espaço dentro de um espaço da psicologia, né, dessa psicologia que às vezes é chamada de tradicional, mas que desde a sua origem é uma continuidade. Então, as abordagens mais jovens, como a transpessoal, ela é uma continuidade, né, da história da psicologia, não é algo novo que está chegando, é um contínuo. Então, eu falo desse lugar, né, de uma pessoa que vem de uma formação em psicologia, que na faculdade não ouviu falar de transpessoal, não conheceu essa palavra lá naquele espaço, foi descobrir depois, mas que eu já tenho uma caminhada de 20 anos nesse movimento. Aqui, imagino que nós temos psicólogos, terapeutas e pessoas leigas. Eu vou procurar falar em uma linguagem que fique no caminho do meio, né, que possa tanto atender algumas questões, talvez, de alguns profissionais, inclusive psicólogos, terapeutas e aqueles que são leigos. Eu organizei o encontro em 3 tempos. Eu vou fazer uma abertura, contextualizando algumas questões a respeito, né, do que o próprio tema chama, a questão da cura emocional, essa dimensão do nosso ser, e a questão do ato da vontade. Para quem gosta, eu usei basicamente 2 referências, este que é o livro da abordagem integrativa transpessoal, onde eu sou coautora junto com a professora Vera Saldanha, e esse do Assagioli, que é um autor bastante tradicional na psicologia transpessoal, né? Esse livro, a primeira edição dele é lá da década de 70, mas é um livro extremamente atual, considerando necessidades muito atuais do nosso momento de vida. Então, eu vou abrir um pouco o tema, depois. Não dá para pensar a psicologia transpessoal sem integrar a teoria e prática. Nós vamos sim fazer uma prática bastante simples, porque para alguns pode ser que seja o primeiro contato, mas alinhada com o tema que nós vamos estar trabalhando. E no terceiro momento, a gente vai abrir então para perguntas, dúvidas, partilhas, e eu acredito que é aí que o encontro pode aprofundar de maneira bastante significativa. No final, eu vou deixar o meu contato para vocês, se ficar alguma dúvida e alguém quiser depois tiver necessidade de retomar alguma questão, eu vou estar disponível. Muito bem. Eu acho que a gente também pode partir aqui de um senso comum, né, que afetos todos nós sentimos, emoções todos nós sentimos. Então, isto não é privilégio nem desta pessoa e nem daquela. Algo bastante controverso, às vezes, das discussões, inclusive na área da saúde, é a questão da cura. Então, o que é cura? Podemos falar de cura? E eu e Milena fomos ousadas, né? Nós trouxemos a palavra cura para o tema, para o título do nosso encontro. Então, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho do que é cura emocional, não é? Muito bem. Como é que a psicologia transpessoal vê o ser humano e compreende essa perspectiva dos afetos, né, do processo de cura e desenvolvimento do ser? A psicologia transpessoal compreende o ser numa perspectiva que nós chamamos de multidimensionalidade. Em especial, na abordagem integrativa transpessoal, nós vamos trazer, né, 4 funções que combinam um processo de contribuir para o funcionamento psíquico, mas de
uma contribuição também para o desenvolvimento do ser, que é uma perspectiva fundamental, um paradigma fundamental na abordagem transpessoal. Então, na visão de pessoal, somos um ser que tem uma dimensão bio, estou falando com vocês aqui agora, tem um sistema nervoso central em ação, tem um corpo se expressando, é fundamental. A própria medicina, ciência psicossomática, psicologia já fala dessa relação corpo-psi. E sim, todos nós temos razão, pensamento, ideias, esse universo cognitivo, mas temos afetos, emoções, sentimentos. Via sistema endócrino, já sabemos que tem uma conexão muito estreita a questão das emoções com o corpo. Daí o princípio da psicossomática. Mas a transpessoal, olhando e acolhendo correntes filosóficas e grandes tradições, indo além do que a psicologia já disse sobre o ser humano, ao mesmo tempo parece um paradoxo, porque a palavra psi, né, do grego, é a ciência que estuda a alma. A transpessoal resgata esse princípio maior dessa palavra psi, desse prefixo, e ela vai olhar um pouco a contribuição de algumas correntes filosóficas quando olha para esse ser humano e diz assim, é natural nele a dimensão espiritual. Então, na IT, nós consideramos funções também que contemplam essa perspectiva. Então, tem um corpo que tem sensações, tem uma psique que pensa e sente, mas também há uma intuição que abre esse canal para esses níveis superiores de consciência e que muitas vezes, historicamente, a humanidade colocou no lugar que nós chamamos de espiritualidade. E dentro desse processo de ser e viver, a psicologia transpessoal propõe, ao olhar para nós, para o ser humano que está aqui acontecendo, é um ser em processo evolutivo. Então, a própria biologia já fala de um processo evolutivo, né? Mas a psicologia transpessoal vai trazer isso não só no sentido psíquico, mas também espiritual. Vamos voltar, então, para a questão da cura emocional. Se tem algo para curar, é porque algo em algum momento, trazendo uma palavra bastante conhecida, adoeceu. E o que é o adoecimento psicológico? Né? De onde ele vem? Hoje nós sabemos que ele vem de desequilíbrios que acontecem nessa psique. E um ponto que se desorganiza, que se desequilibra, são as emoções. Muito bem, somos um ser dual nesse espaço afetivo. Acho que todos aqui presentes já experimentou afetos, emoções, sentimentos altamente positivos, empoderadores, fortalecedores, e hoje nós já sabemos que isso, inclusive, tem uma influência muito grande via sistema endócrino, sistema neurológico, na produção de uma série de hormônios e enzimas, que inclusive fortalece o sistema imunológico. A ciência já tem estudado e trazido isso para nós. Por outro lado, o oposto também é verdadeiro. Nós, quando experimentamos afetos que podem ser mais intensos ou menos intensos, mas que nos toma, né? E aí vem, para quem é familiar com o que eu vou dizer agora, um conteúdo do meu inconsciente inferior, todo o meu sistema psíquico e sensorial é literalmente contaminado, né, por uma gama de emoções que me fazem gerar, às vezes, pensamentos catastróficos e absurdos. Só que com o tempo isso pode se tornar um círculo vicioso, não é?
onde esses pensamentos potencializam esses afetos, e o meu corpo também pode ficar intoxicado por uma porção de adrenalina e até morfina, que vai intoxicar os meus órgãos. Meu corpo no começo fica pesado, eu fico cansado, a gente começa a dizer que está estressado, irritado, e às vezes eu posso até fazer uma doença. Então nós escolhemos, né, esse meio são as emoções, porque ela pode afetar tanto o físico quanto a saúde mental. Arlete, mas o barco, o navio está em alto mar. É tanto a história da humanidade quanto a minha. Eu já nasci, quando eu era criança eu não sabia que eu estava experimentando raiva, tristeza, mas eu estava. E depois, quando a gente olha e vai perceber, só vê as consequências. Então, sim, enquanto humanidade, nós somos um navio que está em alto mar, e esse fator pedagógico é muito importante. Por isso é que nas últimas décadas, né, é unânime em diferentes áreas, não só na pedagogia, o repensar o processo educacional, e muito tem se falado, inclusive, né, o Goleman traz a questão da inteligência emocional, um trabalho maravilhoso que ele despertou milhares de pessoas e profissionais do mundo todo, mas hoje se busca, sim, uma linguagem, uma postura diferenciada desde a infância para auxiliar este ser humano, não só no reconhecimento, na percepção dessas emoções, mas também descobrir estratégias, caminhos para lidar com isso. Nesse sentido, o autoconhecimento é muito importante. Por isso que nós estamos aqui hoje falando sobre isso. Existem cursos, e que bom que cada vez mais surgem profissionais especializados para acolher este ser que sofre. Porque uma pessoa, quando se desequilibra emocionalmente, o sofrimento pode ser muito profundo. E aí tem uma série de fatores, características de personalidade, fatores culturais, tem uma série de questões que vão influenciar como cada um vai se encaminhar diante do sofrimento emocional. E é importante, né, aquele que é um terapeuta, que é um psicólogo, que está na escuta deste ser, ou um professor, ou um pai, uma mãe, que nós possamos ter o mínimo de recurso possível para acolher essa pessoa que está sofrendo. Eu tive uma situação inusitada domingo, sábado, na minha casa. Eu tenho uma netinha de 6 anos. Ela estava brincando com um brinquedo e ela esbarrou e fez um corte no dedo, mas deve ter doído muito. Só que nós não tínhamos visto o que aconteceu, a gente só ouviu ela gritar e chorar muito. E ela ficou com a mão toda contraída. E a princípio nós achávamos que ela estava com cãibra pela postura que ela ficou com a mão. Então eu não sei o quanto doeu aquele pequeno arranhão no dedo dela, mas ficou visível que o susto que ela levou gerou algo ali no plano do emocional, que ela entrou num estado, não foi uma síndrome de pânico, é claro, mas ela chorava compulsivamente e não conseguia dizer o que estava acontecendo, né? Então, o primeiro passo diante disso é ajudar a pessoa a se acalmar. Assim também é no trabalho profissional. Essa escuta, esse acolhimento, dessa forma única de cada pessoa viver, experimentar os seus afetos. Muito bem. A gente está falando aqui já de como cada um interpreta a própria realidade, o próprio processo. E nessa escuta é muito importante a nossa
imparcialidade. Por quê? Porque o valor que cada indivíduo vai atribuir para a experiência dele é único. E o nosso trabalho, né, seja comigo, seja com o outro, inicia-se por essa escuta, por esse acolhimento desse afeto. Então, eu não tenho dúvida que a cura emocional não está em apertar um botãozinho e a pessoa não sentir mais nada. Algumas pessoas, às vezes, buscam, né, o não sentir, manifestam esse desejo. Eu gostaria de não sentir. Ou o controle. Eu gostaria de controlar a minha raiva, controlar o meu medo. E nós já sabemos que isso não é possível. Então, se trata de cuidar deste ser para que ele descubra os caminhos dele para equilibrar, harmonizar este emocional. Então, se existe uma cura do ponto de vista afetivo, isso se chama equilíbrio, se chama harmonia. E uma pessoa, quando ela consegue esse equilíbrio, é claro que ela vai melhorar a prontidão dela nos relacionamentos, na resolução de problemas e assim sucessivamente. E o ato da vontade, o que tem a ver com tudo isso, Arlete? O Assagioli, ele traz esse conceito para nós e ele coloca o ato da vontade como um processo psicológico fundamental em qualquer conquista no campo psíquico. E ele nos diz que muitas vezes a principal missão de um terapeuta é despertar essa vontade, esse querer. Na psicologia transpessoal, nós trabalhamos com um paradigma de que para a solução de uma questão, eu preciso levar a pessoa, pelo menos, a um nível de consciência acima do problema, acima da dificuldade. Na prática que nós vamos realizar hoje, eu vou fomentar exatamente isso, um pouco com vocês, para quem nunca teve contato, para compreender. Nós vamos contemplar um pouco esse campo da dificuldade, do problema. Depois a gente vai buscar expandir essa consciência para que a gente possa ativar recursos do nível superior da minha consciência para que ele venha em favor deste que pede ajuda. É como o exemplo que eu acabei de dar de uma situação cotidiana em família, onde uma criança não consegue lidar com as próprias emoções e ela precisa de um adulto, aquele que é grande. O pequeno é ajudado pelo grande. Só que esse é um paradigma que acontece aqui fora, mas ele acontece aqui dentro também. Quando eu estou sofrendo, estou em dificuldade e não estou dando conta de algo, naquele ponto eu estou pequeno. Tanto é que nós falamos, quando a gente supera algo, ufa, cresci nesse aspecto, avancei neste ponto. Então, a base do trabalho da transpessoal é estimular voluntariamente esta vontade de conexão com esse nível superior, para que essa energia venha acolher esse que está pequeno naquele momento. E nesse sentido é fundamental, então, nós trabalharmos esses pontos de identificação, porque às vezes a gente entra realmente, a psicologia cognitiva tem toda a razão, a comportamental tem razão. Nós vamos construindo uma gama de condicionamentos e nós geramos padrões emocionais para lidar com certas situações que com o tempo nós identificamos que são altamente tóxicos, só que a gente fica preso, a gente não sabe fazer diferente. Nesse sentido, Maslow traz uma contribuição incrível, porque ele vincula processo terapêutico
a um processo de educação. E ele vai dizer que a educação também pode ser terapêutica, porque ela liberta esse indivíduo muitas vezes. Quando nós descobrimos por aprendizagem recursos e possibilidades, nós ganhamos recursos e possibilidades para nos ajudar também, né? Então, o ato da vontade tem alguns estágios, algumas etapas importantes para que a gente possa estimular em nós e estimular naqueles com os quais nós trabalhamos. E o primeiro é a intenção da realização. Então, quem aqui é terapeuta sabe o quanto às vezes é desafiador trabalhar com uma pessoa que está num quadro deprimido, porque justamente é isto que está comprometido nela. Ela não tem vontade. E ela diz isso para a gente. Não tem vontade. Paciente suicida, né? Ele não consegue ver possibilidade. Qual o sentido, ele diz para a gente, de eu viver? Qual o sentido da vida? Para que tudo isso? Ele não tem vontade de estar aqui, de estar nas relações, não tem vontade. Então, o Assagioli coloca que é preciso encontrar caminhos para que a pessoa tenha essa intenção. É o primeiro passo de realizar essa mudança, né, que pode trazer esse bem-estar. O segundo é o propósito. Né? Não faço críticas, gente, ao pessoal do coaching, como, né, já vi, porque eles realmente trazem algo extremamente relevante. O propósito nos fortalece. Então, se eu vou realizar algo, para quê? Vou fazer uma viagem, hoje eu estou aqui. Para que eu estou aqui? Há um propósito nisso. Vocês saíram das suas atividades, estão aqui dedicando um tempo. Há um propósito nisso. Né? Então, é importante que isso não se perca para se fortalecer essa vontade. Então, quando alguém vê propósito naquilo que ela faz, naturalmente ela tem vontade de estar em contato com aquela experiência. E depois, ao nível das escolhas, porque se eu vou me movimentar, naturalmente existem várias direções. Né? E eu vou precisar escolher em algum momento. E aí entra em algumas questões até afetivas, né? O budismo fala do desapego e o medo de perder e assim sucessivamente. Então não dá para percorrermos todos os caminhos ao mesmo tempo. Agora estamos aqui e não estamos em outros lugares. Estamos juntos e não estamos com outras pessoas. Então as escolhas também faz parte desse processo do ato da vontade. E aí eu começo a orientar a minha energia para uma certa direção. Então, nós falamos no início, né, da persistência da sociedade em psicologia. Sim, é uma forma de eu afirmar, de eu reafirmar. O Assagioli fala em afirmação. Eu vou afirmando para mim mesmo, para o meu mundo interior, aquilo que eu escolhi, não é? Só que também precisa de planejamento. Olha que interessante, né? O pessoal das empresas de gestão estão certos. Para vocês estarem aqui hoje, houve um planejamento. E do ponto de vista emocional, não é diferente. Às vezes o paciente diz assim: da próxima vez eu vou conseguir falar isto que eu quero com menos tensão, com menos medo. Não é? Isso é um tipo de planejamento. Eu vou respirar, né? E aí eu vou procurar falar com calma, para eu conseguir dizer tudo o que eu desejo falar. E naturalmente, esse processo, ele culmina com o que o Assagioli chamou de dirigir a execução. O que é isso? É quando o pensar, o sentir e o agir se encontram em uma mesma direção. Movidos, né? Claro que sempre vai haver um fluxo de pensamentos, de sentimentos, de sensações e de intuições, mas que culmina
no concreto, numa forma que harmoniza o pensar, o sentir e o agir. Quando isto está harmônico, nós vamos experimentar aquela bênção chamada ausência de conflito, e que algumas tradições chamam de paz. E a gente diz assim, fiquei tranquilo, fiquei sereno. Né? Na AIT, nós vamos dizer que essa psique caminha rumo a uma unidade. As fragmentações vão se dissolvendo e eu vou ficando inteiro no aqui e agora. E aí eu não tenho mais dúvida. Quando as dúvidas se dissipam, naturalmente, talvez os medos reduzam bastante, não é? Só que esse processo exige uma atualização constante e, por que não dizer, on time. Não é um trabalho que a gente vai fazer uma vez na vida e jamais vai entrar em contato com ele. Então, essa presença, essa observação interna do que está se passando aqui para eu orientar a minha vontade para aquilo que eu desejo. A Saggioli fala muito de uma dimensão de desejo. É um trabalho constante. Então, se vocês fossem me perguntar, Leti, então você está querendo me dizer que para que a gente tenha aí essa saúde emocional, vai pedir de mim o tempo todo essa atualização de eu orientar minha vontade para essa cura emocional? Sim. E o que é mais bonito e precioso? Aquilo que nós sentimos e que nós nominamos de não bom, eu sempre digo para os meus pacientes que são grandes amigos, porque mostra exatamente o ponto que ainda precisamos crescer. Onde há desconforto, onde há dor, né? O Freud já disse, não há crescimento sem angústia. Então, ao mesmo tempo, não se trata jamais de negar o desconforto, porque ele é uma bênção no sentido de mostrar o ponto no qual eu ainda sou pequeno. Porém, estou terminando e a gente vai para a nossa prática. Há períodos que é muito doloroso e difícil. Por isso é que a gente também precisa aprender a pedir ajuda. Né? Alguns perfis têm mais dificuldade. Eu citei anteriormente, né, os depressivos, o suicida, nem sempre ele pede ajuda, ele não consegue. Mas também o megalomaníaco e assim sucessivamente. Não importa, gente, o que tem em nós que ainda está por desenvolver. Cada um de nós temos as nossas questões. O importante é essa conscientização, porque eu pensei que eu tenho essa dificuldade e eu posso trabalhar com ela. Muito bem. Eu reservei como prática um trabalho bem de autopercepção destas polaridades em nós, não é? Cada um pode fazer da forma como se sentir confortável. Eu vou orientar na modalidade de imaginação ativa, onde a gente começa com uma sensibilização, que é um relaxamento parecido, mas é rápido. Para quem tem dificuldade e fica incomodado, por exemplo, em fechar os olhos, você pode se sentar e fixar um ponto, né? Outras pessoas já podem dizer, eu não gosto de imaginação ativa, eu não me sinto bem, é desconfortável, já tentei fazer uma vez, não deu certo. Ou a pessoa pode dizer, nossa, eu nunca fiz isso, será que vai dar certo? Para algumas pessoas é mais fácil fazer escrevendo. Então, se para você é mais confortável assim,
né? Algumas pessoas, quando vêm para um momento como esse, até tem já um papel, uma caneta aí, pode fazer escrevendo. Se você quiser fazer só pelo pensamento, a única coisa que eu peço é isso. Focalize um ponto, fique numa posição mais contemplativa, tá bom? É uma prática muito simples e o que é importante, cada um também respeitar o próprio momento e o que vai surgir, tá ok? Então, se depois da partilha você perceber que alguém partilha algo muito diferente do que você viveu, é perfeitamente natural, porque somos únicos, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pedir para que vocês, no espaço que estão, se acomodem confortavelmente para o seu corpo ficar à vontade. A gente sempre orienta que o ideal é com a coluna reta para que você fique consciente. Mas se você der uma desligada, apagar um pouquinho, não tem problema. Você retoma do ponto em que você ouvir a minha fala, ok? Nós estamos no online, regra geral, a conexão aqui para mim é bem estável, mas se acontecer da minha conexão cair, não se preocupem, tá bom? Eu vou reconectar e a gente volta. Se demorar um pouquinho, você conclua o que estiver fazendo positivamente. É a única orientação que eu vou deixar caso eu perca a conexão com vocês. Então, sentados, confortavelmente, de preferência de olhos fechados, ou fixando um ponto na sua frente. Eu quero que você se conecte com a sua respiração. E fique na observação do seu emocional. Como ele está agora, hoje. Nos últimos tempos. Se você percebe pensamentos, não tem problema. Deixe que eles venham. Mas o seu foco é perceber como você está agora emocionalmente. Alegre, triste, indiferente. Vá tornando a sua respiração mais lenta, mais profunda. Focalize agora em primeiro plano a respiração. Ficando bem consciente da sensação de estar preenchido, de estar esvaziado. Tenha a intenção de empurrar o ar lá para a base da coluna na inspiração. E quando soltar o ar, relaxe o seu corpo. Inspira, solta o ar e relaxe.
Daqui a alguns instantes, eu vou descrever uma cena e procure imaginá-la da forma mais real que puder, semelhante a um filme. Você vai imaginar que é dia e você está subindo uma colina. O céu azul, uma brisa com uma temperatura agradável. Vá respirando. É dia, um sol agradável, uma brisa gostosa. E você vai subindo uma colina até chegar no alto. Não tenha pressa. Vá caminhando, bem consciente dos seus passos. E quando você chegar no alto, para sua surpresa, há um banco de pedra. E você vai se sentar nele. E deste ponto há uma linda vista. Muito bem. Você vai perceber uma segunda pessoa subindo a colina e vindo em sua direção. Quem está chegando é uma dimensão de si mesmo que congrega todos os atributos positivos do teu ser. Esta pessoa pode ter a mesma aparência que você ou não. Mas ela congrega no físico, no emocional, no mental e na dimensão espiritual todos os atributos que você considera saudáveis e que lhe faria muito bem se você expressasse isso cotidianamente. Postura. Você está olhando para tudo o que há de melhor em você. Se há amor em você, ele está neste ser agora, no olhar dele para você. Se há compaixão em você, você vê isto neste ser.
por alguns momentos, vocês apenas se olham. Se algum dia você desejou algo bom para você, você vê tudo isto neste ser agora. E talvez seja inevitável um abraço. Tome uma respiração lenta, profunda, e em silêncio vocês se tocam, se acariciam. E este ser, que nós vamos chamar agora de self transpessoal, que congrega os seus níveis superiores de consciência e os seus atributos mais saudáveis, ele vai olhar em seus olhos e vai dizer: eu sei o que você tem passado. Eu conheço as suas dores. E hoje eu estou aqui por você, para você. E a partir de hoje, você não estará mais só. Eu estarei contigo. Na presença deste ser, que vamos chamar de self transpessoal, você vê o seu melhor, o seu saudável, e toma consciência de como isso te fortalece. E aí então, responda para si mesmo: o que eu tenho de melhor em meu ser? Deixe que este ser que está na sua frente te lembre. Quais são as suas melhores qualidades? O que você já descobriu de si mesmo? Você é capaz de ter empatia, amizade, respeito, ética, compaixão? Neste momento, nesta presença, procure sentir e intuir os atributos mais saudáveis do teu ser. E como estes atributos podem te ajudar nos momentos mais difíceis. Talvez você se lembre agora de experiências passadas, onde você conseguiu. O desafio parecia grande e você teve a calma necessária, ou
momentos da sua vida. Podem ser atuais ou antigos, onde você, naquele momento, que tudo parecia perdido, ou parecia um desafio grande demais, você se manteve calmo, amoroso, ético, enfim. Eu vou ficar em silêncio para que você possa rememorar momentos de sua vida que a sua dimensão saudável esteve presente e você atravessou aquele momento, aquele desafio. Fique bem consciente dos atributos saudáveis que estiveram presentes nestas experiências. E deixe que essa energia inunde o seu ser, te fortalecendo aqui e agora. Vá respirando e vá trazendo a energia fortalecedora, restauradora desses momentos para o aqui e agora. E permita que essa energia se faça presente no seu corpo, nas suas sensações. Se foi a calma, experimente a calma em seu corpo. Se foi a sabedoria, experimente a sabedoria em teu corpo. Agora, veja, sinta como este atributo, esta energia te afeta positivamente. Vai respirando e vai sentindo o seu físico, emocional, mental e espiritual se integrando, se harmonizando. Respirações lentas, profundas. Deixe que sua respiração agora seja como uma canção de ninar. Relaxando, se aconchegando em si mesmo. Você vai se preparando para despertar. Engula um pouco de saliva. Se sentir necessidade, toque o teu corpo
levando a mão direita no ombro esquerdo, mão esquerda no ombro direito. Espontaneamente faça uma massagem, um toque bem suave no teu corpo, na face, nos braços, no tronco, onde o seu corpo pedir. Respirando, você vai acordando, despertando e vai integrando de forma bem consciente o seu melhor, respondendo para si mesmo. A dimensão saudável do meu ser é o que me fortalece, eu sou capaz de sentir. Traga os afetos e os atributos positivos que você já sabe que habitam o seu ser. Reafirme eles para si mesmo neste momento. E talvez você diga: eu sou amor, eu sou respeito, força, coragem. Para quem ainda está despertando, espreguiça, e a gente vai se preparando para abrir o espaço de partilha, de perguntas, dúvidas. A partir de agora eu vou ficar disponível para vocês, para a gente conversar um pouco. Muito bem, Arlete. Ih, mutou aqui. Tá ok aqui. Voltou? Muito bem. Tá me ouvindo? Se Sim, tá meio trancada a conexão. quiserem abrir as... Alguém está com vontade, quer comentar, perguntar algo? Pode ser partilha até das sensações, gente. Fique à vontade. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, com quem estou falando? Eu sou a Aline, professora de educação infantil. Oi, Aline. Oi, então, já que ninguém começou, eu, a mais medrosa de todas, uma pessoa muito tímida, não é fácil sentir enquanto você estava falando. Perfeito. Eu não consegui visualizar nada, tentei, quase consegui ver um céu bem azul, bem iluminado, Perfeito. mas aí a minha cabeça começou a trabalhar. E acredite se quiser, eu abri os meus olhos na hora que você estava falando sobre as qualidades, que eu tenho empatia, amizade, respeito, ética e compaixão, anotei no meu caderno. Perfeito. E aí, quando eu comecei a relaxar de volta, fechei os meus olhos, olha, eu tô falando com você, bem calmamente. E aí, eu fechei os meus olhos novamente e comecei a tentar, assim, me concentrar. E aí, antes de eu conseguir me concentrar, eu pensei, posso falar o que eu pensei? Pode. Em criar um clube do livro entre as minhas colegas da escola, do CMEI. Mas, por que que eu pensei nisso? Pensei nisso, vou falar mais rápido para não tomar o tempo das amigas aí. Eu pensei nisso porque a minha filha, aliás, duas das minhas filhas, têm um clube do livro com seus colegas. E eu queria participar, mas para não ficar muito família,
Uhum. Resolvi, então, criar um. E foi agora, durante toda essa meditação, que eu pensei nisso. E depois consegui relaxar, me toquei, fiz a minha massagem no meu ombro. E é isso que eu queria compartilhar. Gratidão, Aline. E eu diria que, tá, tudo na vida é treino, né? Quanto mais a gente tende a repetir uma experiência, mais nós vamos nos aprofundando. Então, eu não sei se você já tem essa prática de fazer esse tipo de trabalho, mas mesmo uma pessoa que faz com frequência, às vezes nem sempre consegue se concentrar. Mas olha o quanto você acessou e eu diria que aprofundou a técnica. Porque a consigna de subir a montanha não é ao acaso, tá? Nós estamos trabalhando com símbolos que afetam o inconsciente. Nós estamos trabalhando com imagens arquetípicas. Então, a montanha é uma imagem que é uma consigna, quando eu falo colina, né? Veja, é um movimento de ascensão, tá? Então, o objetivo era realmente ativar os níveis superiores de consciência. E a gente faz isso pela intuição. Então, você, mesmo dizendo que não foi, que foi difícil, eu diria que você avançou e aprofundou, sim, né? Conseguiu resgatar aí a percepção das qualidades. Não é fácil, às vezes a pessoa não consegue, tá? Às vezes, mesmo em processo terapêutico, é um desafio para a pessoa conseguir perceber isso. Então, gratidão pela sua partilha. Ela foi rica. E boa sorte com a sua iniciativa. Vai em frente. Obrigada. Muito bom, muito bom. Alguém mais quer comentar, perguntar? Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou o Alvires. Olá, Arlete, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Deixa eu abrir minha Albires. câmera. Espera aí, só um momentinho. Fica tranquilo. Vocês me verem aqui melhor. Espera aí. Olá, tudo bem? Arlete, tenho umas experiências para compartilhar muito interessantes. Primeiro, agradecer pela essa condução muito incrível, muito boa mesmo. Eu fiz um curso, eu faço o curso da Transpessoal lá na Lubrate. Eu sou da turma 12, eu tive um módulo agora contigo há um mês atrás, mais ou menos, muito Sim, bom. E eu fiz um curso atualmente de hipnoterapia, né? Nessa época da pandemia foi online. E existe o trabalho que essa escola de hipnoterapia faz é até bem parecida com, por exemplo, com essa condução, exceto por uma questão. No começo do relaxamento, ou mesmo na condução para entrar em transe, se coloca-se uma escada, uma descida de uma escada. Então, né, a pessoa vai descendo, imaginando descendo essa escada. E eu achei interessante sua fala, porque há um dia ou 2 dias atrás eu estava em meditação e eu me imaginei fazendo um caminho. Eu caminhava e nesse caminho eu fui me conduzindo, né? Nesse caminho eu encontrava obstáculos como pedras, monstros, cactos com espinhos e eu ia me livrando, me desvencilhando desses obstáculos, né? E, e lá eu me encontrava também com um ser. Depois desse caminho, né, bem lá para frente, eu entrava como se fosse num portal de luz e eu me encontrava com um ser que era um ser superior, como se fosse um meu self, enfim. E era um animal na realidade, era um cervo. E ele falava coisas para mim muito incríveis, assim, muito interessantes. E me chamou muita atenção quando você falou que a subida não é à toa, né? Esse simbolismo, essa questão desse arquétipo não é à toa. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre isso, levando esses 3 exemplos: a sua condução de subida, a questão da hipnoterapia de descer as escadas e o que eu fiz inconscientemente, talvez, assim, ou intuitivamente, foi um caminho reto, é um caminho plano, porém com obstáculos, né? Então, deixar um pouquinho claro, se você puder comentar um pouco sobre isso, eu agradeço. E uhum. parabéns pela live muito boa, incrível. Gratidão, Alvires. Veja bem, cada abordagem tem o
seus pressupostos pelos quais organizam as técnicas, né? E esse tipo de condução, a gente tem aí um grande influenciador que foi o Brian Weiss, né? O Brian Weiss, com trabalhos regressivos, ele utilizava essa técnica da descida da escada. Então, é muito comum em trabalhos regressivos esse recurso, tá? Nós estamos num ambiente online, eu realmente quis escolher uma técnica que tivesse essa condução, mas nós temos uma memória ancestral, tá? De informações que a gente vai se perpetuando ao longo da história sobre essa questão do alto e do baixo, do positivo e do negativo. E associa-se, né, que o positivo está no alto e que o negativo está embaixo. Dentro da abordagem transpessoal, a gente trabalha, o Assagioli, ele trabalha com o conceito de inconsciente superior e inconsciente médio e inferior, tá? Na clínica, dentro da abordagem transpessoal, normalmente, quando a gente quer acessar um conteúdo que mobiliza uma identificação com dificuldade, com dor ou aspecto mais ancestral, nós damos o estímulo para descer, né? Porque pense em uma casa, tá? O que é que a gente guarda no porão? Normalmente, o porão de uma casa não é o quarto, não é a sala de estar, né? Então, se uma casa tem 3 níveis, é comum, a não ser que seja uma casa que tem uma arquitetura onde todos os espaços são utilizados para o momento atual. Então, às vezes você tem um terreno e você aqui é uma loja, aqui é uma outra loja e aqui é uma moradia, por exemplo. Ou, se é uma casa mesmo, aqui você faz a sala de estar, sei, aí sobe para os quartos ou para a cozinha e depois sobe para os quartos. Mas quando a casa tem porão, normalmente é um espaço onde a gente deixa coisas que usa pouco, que acessa de vez em quando, né? Então, a gente usa esses comandos segundo o tipo de conteúdo que nós pretendemos ajudar esta pessoa a se relacionar com ele. E como aqui eu não conheço todos, não sei como todos estão, nós tivemos último ano muito difícil, não é? Com muitas questões familiares acontecendo, e eu estou aqui falando de emoções, então eu escolhi esse caminho para ser mais respeitoso. Se fosse num atendimento, talvez eu fizesse diferente, né? Porque aí estaria contextualizado e eu teria um histórico, enfim, eu teria outros elementos para ajudar essa pessoa a acessar algo sem que ela se desorganize. Algo mais? Temos tempo. E aí, Arlete, querida, tudo bem? Boa noite para todos. Oi, Fanny, saudade. Saudade de você. Ai, quando eu vi assim, eu falei, eu tenho que ver a Arlete de novo. Coisa boa. Prazer enorme, né? Dos encontros, notável. A breve terapia, o curso maravilhoso que você deu online. E agora no curso da Alubrat, né? Totalmente online, maravilhoso. E aí eu falei, não vou perder ouvir essa voz e essa, ainda mais assim, uma meditação numa imaginação ativa, né? Que eu gosto muito, eu tenho assim, diferente da colega que falou, né? Eu tenho muita facilidade em acessar assim, né? Na imaginação ativa.
E para mim foi maravilhoso, porque assim, a subida para mim foi num lugar muito lindo, um lago, um dia maravilhoso, um sol vibrante. Eu sou corredora, eu gosto de correr, minha atividade, né? Então, eu já subi isso aí, correr, mas com tranquilidade, muito consciente, assim, né? Da respiração. E, claro, ao chegar lá em cima, esse lago continuava, e a presença deste ser, que é o meu self, né, transpessoal, foi uma linda deusa hindu, uma Shakti maravilhosa, vestida num sari laranja, num véu com pérolas, muito linda. E assim, o que ela me dizia, assim, acho que para esse momento que eu estou passando, foram coisas muito boas, né? A mensagem realmente me veio assim como bondade, ajuda, é amor de fato. Eu estou passando, né, por uma situação de família em ter que ajudar realmente, e me sinto muito, muito feliz em poder, neste momento, poder fazer este ato, né, de ajuda, né? Isso é maravilhoso, isso é grandioso, né? Enfim, isso eu me sinto preenchida, totalmente preenchida, essa a minha sensação, né, de ser capaz, sei que sou um ser capaz, e muito lindo, assim, na hora que você falou de estar junto, eu senti até assim como uma leve tonteira, mas uma coisa gostosa, é como que este ser está totalmente em mim, né? Algo assim, te agradeço imensamente por essa condução, de me sentir tão plena e tão preenchida mesmo. Gratidão, Arlete. E, Fanny, gratidão pela sua fala, e ela me abre espaço, oportunidade para eu trazer algo que eu vejo que é extremamente relevante. É fundamental, né? O Assagioli fala nessas etapas da concretização do ato da vontade, a questão da intenção, do propósito, da persistência. Veja, a homeopatia traz para a gente uma sabedoria milenar, onde mostra claramente que a cura vem do próprio sistema. Na psicologia não é diferente. O que é o processo terapêutico? É o acordar, é o despertar dessas forças que habitam o ser para o benefício deste ser. Só que para que isso aconteça, como absolutamente tudo na vida, nós precisamos colocar atenção, né? Então, o budismo, quando fala da atenção plena, é algo extremamente relevante que a gente traz para a psicologia transpessoal. Então, o que eu fiz, né, a ideia do exercício é mostrar que nós estamos em processo e que todos nós temos forças interiores. E só que é importante que eu me lembre dessas forças interiores. É a mesma coisa que eu ter um alimento e deixá-lo dentro do armário e ficar sentado na cozinha sentindo fome. Às vezes nós fazemos isso conosco. Nós temos aqui possibilidades internas, só que a gente sequer se lembra delas. Ou nós não colocamos energia para que elas se expressem. Uma pessoa que está muito cansada, muito estressada e ela fica muito irritada, é preciso abrir espaço para que venha a calma e a tranquilidade. Então, ela precisa também descobrir recursos para poder ajudá-la nesses momentos. Então, você fala, eu acessei, e é isso mesmo, todos nós temos possibilidades e recursos internos, só que nem sempre a gente está desperto para recebê-los. E o trabalho terapêutico, ele tem sim esse propósito. O trabalho terapêutico na abordagem transpessoal é pautado fundamentalmente por esse princípio, né?
O terapeuta, ele está ali para estimular essa possibilidade e despertar a pessoa para aquilo que já é dela, né? Não é do outro, está nela, está aí. Então, todos nós somos seres de possibilidades. Estamos em evolução, um pode mais uma coisa, outro pode menos, mas todos nós temos dentro de nós o que precisamos, né? Gratidão pela sua partilha. Só um detalhezinho, só um pouquinho, complementando a Leti, gratidão mesmo. E achei muito belo você abrir aí, né, o comentário falando da homeopatia. Olha que coisa maravilhosa, sincronicidade, porque eu sou homeopata. Então, você vê, eu sei o que é isso, né? Esta cura que vem de dentro e você poder acessar isto realmente no outro. Isso é muito belo, é muito lindo mesmo. Gratidão e que todos possam realmente poder acessar estes conteúdos que estão dentro de nós. Gratidão mesmo. Muito bem, só para... Acho que aquela hora eu tentei falar, não consegui, caí, voltei. Agora acho que vai dar certo. Então, Arlete, né, já te agradecendo pela prática, acho que realmente foi maravilhoso e nos traz essa dimensão do saudável, né, à tona, assim. E acho realmente importante a gente talvez falar um pouquinho sobre isso, pensando até nesse termo, né, selfie transpessoal, para quem nunca ouviu, né, essa palavra, assim, o que que a gente pode falar sobre ele, assim, para trazer um pouquinho mais, até pensando na psicologia como um todo, né? Talvez situar um pouquinho isso, né? Não querendo interromper as partilhas, mas entendo que complementa as partilhas, né? Até para a gente entender até onde a gente vai com essas vivências, né? O que que a gente busca com isso. Perfeito, Milena, gratidão. O self, a palavra self, ela é muito utilizada dentro da abordagem junguiana, né? O Jung foi um dos grandes influenciadores da psicologia transpessoal, embora ele não seja um autor da transpessoal, ele é um grande influenciador, e foi ele que utilizou pela primeira vez a palavra transpessoal. Veja bem, o ego, na abordagem transpessoal, ele é semelhante, mas se difere sobre alguns aspectos do conceito, por exemplo, da psicanálise. Então, nós temos sim um princípio de realidade e o ego faz sim essa intermediação, né? Mas esse construto, ele consegue abarcar alguns aspectos da psique, muito influenciado pelo nosso mental. Então, o ego, ele vai experimentar esse paradoxo da dualidade. Uma psique orientada por um funcionamento egóico, ela vai sempre oscilar em contrapontos, meu, seu, dentro, fora, né? Então, é aí onde estão os grandes conflitos. Por isso é que, popularmente, quando alguém vê alguém com alguns problemas, diz, nossa, é muito egóico. A pessoa pode ter um ego até rígido e que ela fica identificada com certas coisas e ela se define por essas coisas. O que vem a ser o self transpessoal? Eu costumo brincar com os meus alunos que o self é o alçapão que me liberta dos limites do ego. Então, a palavra transpessoal, né, o prefixo trans, ele nos remete a um processo psíquico que vai além do ego, né? E o que acontece depois disto? A gente caminha para uma dimensão, e aí vai depender do quanto esta pessoa expande esta consciência. Na abordagem transpessoal, a gente fala de estados de consciência diferenciados. O mais comum aqui agora é o de vigília. E mesmo o estado de vigília, se eu tenho um ego mais plástico, mais elástico, a minha percepção, mesmo na consciência de vigília, ela é mais ampliada. Quanto mais rígido for o meu ego, mais estreita será a minha percepção,
porque a minha consciência tem um corredorzinho muito pequeno. Se eu fico identificada com certas coisas, eu vou perceber a realidade por esse prisma. Hoje nós sabemos, e é por isso que a gente estimula práticas como essa, que quando eu entro num estado de relaxamento e eu cesso um pouco a atividade mental, e eu entro aí talvez num estado de devaneio, que às vezes acontece até de olhos abertos, contemplando a natureza. A natureza é um grande portal, gente, para processo de expansão de consciência. Eu até vou estar numa live sexta-feira, compartilhando, a gente está com um programa dentro da Lubrate com relação a isto, né? Com relação às experiências transpessoais, e eu vou estar sexta-feira. A natureza é um grande portal para processo de expansão de consciência, por isso é que muitas práticas de visualização ativa e de imaginação nos leva a ter contato, a contemplar elementos da natureza. Então, nesse processo de expansão de consciência, eu posso ir para um devaneio, e se eu não adormecer depois disso, que é um outro estado de consciência, né? E que mesmo assim pode me ampliar muito, porque eu posso sonhar e posso lembrar, e pode chegar a aspectos novos através disso. Se eu não adormecer, eu posso passar a ter um funcionamento a partir do self. E aí o que acontece? Eu não fico mais identificado com as coisas concretas e nem do mental. Há uma grande probabilidade da minha psique receber influxos do meu mundo intuitivo, e eu posso ressignificar experiências antigas a partir desses níveis superiores de consciência, né? Que é de onde flui amor, sabedoria, não julgamento, incondicionalidade. E aí eu vou compreendendo que eu existo, mas o outro também existe, né? E que existe uma natureza e que nós fazemos parte de algo muito maior. Né? E eu posso conceber como algo natural o direito de uma estrela existir, de uma lagarta, não é? Então, o que é esse self? Esse self me coloca numa base de funcionamento psicológico, e esse self transpessoal, ele realmente transcende qualquer paradigma anteriormente pré-estabelecido, não é? Algumas correntes podem associar com experiências místicas, né? Então, a gente tem inúmeros relatos na história, né, de experiências místicas que trazem essa dimensão desse self transpessoal. Inclusive, a gente vai ver seres que foram nominados de santos e que realizaram curas. E por que fala assim curas a partir desse nível? Porque a energia de amor que flui é tão grande, é tão respeitosa, que desperta o amor, o respeito neste ser que está ali diante dele. Então, é por isso que Jesus diz, né, trazendo essa memória agora, que não é ele que cura. Ele diz, é você que, a sua fé que cura. Então, o que é isso que as tradições traduziram como fé? Do ponto de vista psicológico, dentro do contexto da abordagem transpessoal, é quando esse indivíduo transcende esse ego, ele não mais é movido por essas identificações, e ele entra nessa dimensão do aberto para acolher o que é. Então, o self transpessoal é uma base de funcionamento psicológica integrada. Por isso, a perspectiva da unidade que se faz presente. Eu não me comparo mais, eu sou eu, o outro é o outro. E aí, onde é que ficam os preconceitos, por exemplo? Não existe mais. Onde é que ficam as mágoas? Não existe mais, porque cada um dá o que pode. Aí a gente começa a praticar
as teorias que nós temos. É desse lugar, não é? É desse nível. Perguntas, comentários? Se deixar, eu fico a noite inteira falando. Temos espaço para uma última pergunta, o compartilhamento. Muito bem. Pessoal, estão quietinhos? Acho que o grupo está em estado de êxtase, né? Porque a inefabilidade é uma característica de quando o self se manifesta e a gente realmente não tem o que dizer. A gente é. Não se tem palavras, né? Muito bem. Essa é uma característica do self, gente. Quando nós estamos explicando muito, justificando muito, provavelmente é o nosso ego que está falando. Não que a gente não possa falar nada nunca, não é isso. Mas um ser conectado com a energia de self, a grande probabilidade de aumentar a escuta, de ser mais silencioso, né? Aumenta muito. Arlete, estão perguntando aqui sobre previsão de cursos, né, de psicoterapia breve transpessoal contigo, elogios, muitos elogios à palestra. E, de repente, não sei se tu queres falar sobre a questão de um possível curso e talvez que deixar teu contato, né, para as pessoas poderem entrar em contato contigo, saber mais informações ou alguma página em Instagram, Facebook, enfim, né, como te achar, acho bem importante. Perfeito. Eu vou deixar aqui para vocês, olha, aqui tem todos os meus contatos, né? Quem tiver interesse, veja, eu estou repaginando, eu devo relançar o curso da psicoterapia breve num outro formato. Eu vejo que foi extremamente positivo o que aconteceu no ano passado. Tivemos frutos bastante positivos, mas eu vejo que a gente precisa amadurecer, crescer e avançar, né? Então, a minha intenção é de estar relançando de uma maneira um pouco mais aprofundada, com algumas outras perspectivas, que eu acredito que vai contribuir ainda mais. Eu acho que houve uma contribuição, mas vai contribuir ainda mais. Aqui tem o meu telefone, o e-mail, né? Tem o Instagram, que eu estou deixando aqui também, mas quem tiver interesse no curso, pode me escrever pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Eu estou fazendo uma lista de interessados, já tem um grupo bacana, né? E a gente vai, sim, estar trazendo, eu vou avisando vocês, podem ficar tranquilos quanto a isso, tá? E aí também no Instagram eu vou colocando. Eu não tenho uma data ainda, tá? A Arlete vai ser esse ano, vai ser o ano que vem. Eu acredito que talvez esse ano ainda não, tá? Mas com certeza para o ano que vem eu devo estar trazendo aí uma nova turma e porque tem bastante pedidos acontecendo. Bem legal, né, Arlete? Acho importante enfatizar para quem não conhece, né, que no mestrado tu desenvolvesse, né, todo um protocolo de psicoterapia breve transpessoal para pacientes com doenças de Crohn, né, síndrome de Crohn. E depois, agora no doutorado também, né, seguindo. Então, assim, acho que realmente é bem importante, né, a gente honrar um trabalho tão bonito feito dentro da universidade, né, acadêmico, com todo amor, né, ao mesmo tempo, a gente pode unir as duas coisas. Sim. Né? Então, acho bem importante, assim, que a gente possa enfatizar essas questões, né? Para a gente entender que a transpessoal também está dentro da academia, né, Arlete? Exatamente. E todo o trabalho, eu trabalho com o referencial da abordagem integrativa transpessoal, e gratidão, Milena, por estar me ajudando a lembrar isto, né? É um trabalho todo estruturado realmente com princípios dentro, né, de parâmetros acadêmicos, com uma sistematização, né? E com escopo
dentro do contexto dos recursos da psicologia. Então, a gente trabalha com uma linguagem psicológica e com recursos terapêuticos preconizados pela psicologia, né? E realmente foi um trabalho super bonito, que eu comecei lá no mestrado, depois no doutorado. Então, a ideia está trazendo o curso, foi muito positivo no ano passado, as 3 versões que nós tivemos. Tive um retorno super positivo das pessoas, mas eu vejo que dá para fazer mais e melhor, né? Ótimo. Assim é a vida, né? A gente vai Assim, evoluindo, vai é para isso que nós melhorando. estamos aqui, né, gente? É isso aí. Muito bem, gente. Então já estamos adiantados na hora, né? Gratidão, Arlete, mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade, dedicação, amor, né? Então, só para também avisar as pessoas que o nosso projeto ele segue mensalmente, né? No mês que vem, dia 13, teremos um novo evento também. Provavelmente a gente vai falar sobre psicodrama, né? Então, acho que vai ser bem interessante também. Então, gente, sejam bem-vindos. A gente vai divulgando no Insta da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Tem o canal lá no YouTube, quem quiser rever a palestra da Arlete, pegar mais anotações, informações, fique à vontade, né? E estamos aqui disponíveis, qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente, tá? Os certificados são enviados por e-mail. Boa noite, obrigada, gratidão, tudo de bom. Gratidão a todos, gratidão, Milena. Beijo grande e nos encontramos. Isso, beijo grande. Tchau, tchau.